Irmãos queridos e amigos, boa noite. É com prazer e alegria que nós nos reunimos nesta noite para adorarmos a Deus e prestarmos o culto ao seu nome. Agradecemos a Deus pelo dia, pela semana, agradecemos a Deus pela vida que Ele continua nos concedendo. E esperamos que você e sua família sejam abençoados nesta noite com a palavra de Deus, com os louvores que vamos apresentar nesta noite. Vamos orar, dando início ao nosso culto. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua bondade, pelo teu amor e por tuas misericórdias. Te agradecemos, Pai, pela paz de Cristo, pela segurança, pela proteção e pelos cuidados que Tu tens nos dispensado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos escolhido para fazermos parte dos Teus planos eternos. Que o Senhor nos dirija, nos oriente e nos capacite para que façamos todas as coisas para a glória do Teu nome e que o Teu povo seja edificado, seja abençoado com a Tua palavra. Nós te rogamos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 319. Você que está em casa, tem aí o seu cantor e a sua Bíblia para participarem conosco. 319. Meu amigo em todo vendaval, nele tenho luz, toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muito são fortes tentações, assaltar-me vem, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo bem. Me
Vamos fazer uma leitura devocional nesse momento, o livro dos Salmos, capítulo 108. Salmo capítulo 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Desperta, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra, e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Queira Deus aplicar aos nossos corações a leitura de Sua palavra, e mais uma vez nós vamos orar, e com esta oração nós vamos estar lembrando dos enfermos, não só conhecidos nossos, e nós temos a família da Rita, as duas irmãs dela, e alguns sobrinhos que contraíram Covid-19. Nós temos um que está ainda entubado em Belo Horizonte. Nós continuamos pedindo as orações por ele. O nome dele é William, e hoje nós recebemos uma triste notícia do falecimento do nosso colega de seminário, contemporâneo nosso, o Livingston. Ele morava em Atibaia, né? E a esposa Ruth nos comunicou hoje o falecimento dele. Vamos orar por ela, eles não têm filhos. Ele e a esposa Ruth. Vamos orar por ela, pela família, para que Deus esteja confortando os corações enlutados. Também vamos agradecer a Deus pela melhora do pastor Silas, lá de Campinas. Ele já recebeu alta, graças a Deus. Nós oramos, pedimos as orações, os irmãos oraram, e ele já está em casa também, a irmã Berenice, a esposa do pastor Marcos. Mas temos outros pastores missionários que estão entubados, estão hospitalizados. Nós vamos continuar clamando a Deus, mas também em nossas orações vamos pedir para que Deus
nos proteja, para que não venhamos a contrair este vírus. Vamos orar pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, para que todos nós sejamos protegidos e guardados dessa doença. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, entregamos nas Tuas mãos estes pedidos de agradecimento pelos que já se recuperaram, como o pastor Silas, a irmã Berenice, e também outros que já estão em casa, ó Deus, que passaram pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor os protegeu e lhes restituiu a saúde. Te agradecemos por isso, Pai, mas também te pedimos pelos demais que continuam internados, hospitalizados em Campinas, em Paulínia e em todo o Brasil e fora do Brasil, em outras nações, que o Senhor, que é onipotente, onisciente e onipresente, possa, ó Deus, estar restaurando a saúde daqueles que estão em estado grave, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe as tuas igrejas, abençoe os pastores. Não permitas, Pai, que esse isolamento venha causar prejuízos e danos para a tua obra, que ao voltarmos, quando tudo passar, possamos voltar com mais disposição, com mais desejo de fazermos a tua obra. Usa a tua palavra nesta noite e capacita-nos para que a tua palavra seja transmitida com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aí no 324. Três, dois, quatro. Se tu estou não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em Deus Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas caminhará no pecado, ele me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que separa, ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre susterá. Ativo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu receio, não posso do mal feito, me procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa promessa, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, tinha meu Senhor e Rei Emmanuel. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está.
o outro, que fica melhor. Tenta só o segundo, qual é? 160. Seu nome é maravilhoso? Não. É glória para sempre. Glória para sempre, ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e para brilhar. O céu, a terra e o mar, em tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Peço rego entre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos ter um estudo expositivo, né? Uma mensagem expositiva comentando o texto de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A versão que eu vou usar aqui é um pouco diferente da de vocês, mas é o mesmo texto, e eu queria usar essa versão aqui porque ela traz algumas expressões assim, muito mais práticas, não é? E nós vamos comentando na medida em que formos lendo. O versículo 1, o apóstolo Paulo fala: existirá algo assim como cristãos que se animem uns aos outros? Vocês me amam bastante para quererem ajudar-me? Significa algo para vocês o fato de sermos irmãos no Senhor, partilhando o mesmo Espírito? O coração de vocês está cheio de ternura e compaixão? Eu imagino que o apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto aqui para a igreja de Filipos, não sabemos se a igreja estava passando por algum problema de relacionamento quebrado, ou de comunhão interrompida ou prejudicada, ou se a igreja estava indo bem na sua comunhão, nos seus relacionamentos,
mas ele apenas escreve para reforçar, para corroborar, para confirmar algo que já estava existindo no seio daquela igreja. Então, o que ele quer nos ensinar aqui, irmãos, é a importância, a necessidade de nós estreitarmos o nosso relacionamento cristão, o nosso relacionamento fraternal. Se somos a família de Deus, e como tais, né, e por conseguinte nós somos irmãos em Cristo, professamos da mesma fé, como ele fala aqui, então nós devemos demonstrar perante as pessoas que não fazem parte deste convívio, deste círculo de amizade, de coinonia cristã, devemos mostrar para as pessoas de fora que é possível mantermos esta comunhão. É claro, nós somos seres humanos, nós fazemos parte, não é, de um grupo de pessoas sujeitas aos erros, né, aos problemas, mas o que ele nos ensina aqui é que pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, é possível sim nós mantermos essa comunhão, nós mantermos este relacionamento respeitoso, espiritual, uns com os outros. No versículo 2, ele fala: então façam-me verdadeiramente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Alguém já disse uma certa vez o seguinte, que toda unanimidade é burrice. Eu poderia até concordar em parte. Quando essa unanimidade ela se estabelece na base das relações humanas. Mas quando há unanimidade em relação às coisas de Deus, em relação aos princípios bíblicos, em relação à manutenção da nossa comunhão cristã, aí sim é possível haver unanimidade. Paulo fala dessa unanimidade aqui. Ele trata dessa unanimidade. Ou seja, não é por nós, pela nossa própria iniciativa, mas pelo Espírito de Deus, nós podemos manter esta comunhão, esta amizade, esta fraternidade cristã por causa do Espírito de Deus, não por nossa causa, porque nós somos seres diferentes uns dos outros. Eu não posso exigir que você seja igual a mim, que a sua personalidade seja idêntica à minha, ou vice-versa. Não. Mas quando se trata do legado bíblico, dos princípios bíblicos, das verdades bíblicas, da doutrina cristã, aí é possível sim haver unanimidade, porque vamos estar mantendo e contribuindo e exercitando tudo isso pela ação e pelo poder do Espírito, e não pela nossa própria força ou iniciativa. Ele fala: então façam-me verdadeiramente feliz, amando-se uns aos outros, versículo 2, concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito.
Isso aqui se chama comunhão cristã. Não é? Um só coração, como fazia a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Lá em Atos, capítulo 2, está escrito que os crentes tinham um só coração, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E nada, ninguém considerava seu propriamente, né, o que tinha, mas o que era também dos outros. Então não havia absolutamente a independência, não é? O egoísmo de querer somente as coisas para si. E é o que ele fala no verso seguinte, no versículo 3. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Ou seja, considerando os outros superiores a si mesmos. E quando isso acontece na convivência cristã, irmãos, não vai haver espaço, não vai haver lugar para inveja, egoísmo, partidarismo, competitividade. Não vai haver. Se cada um considerar o outro superior a si mesmo, não vai ter como ter inveja um do outro, porque se eu considero você superior a mim, então eu já estou me colocando abaixo de você, não é? E você acima de mim. Isso é o mesmo espírito que reinou, que Jesus Cristo viveu e ensinou ao seu povo. Verso 4, não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Irmãos, eu creio que nesse contexto de pandemia, nesta crise que nós estamos vivendo agora, nunca as pessoas se preocuparam tanto com as outras como agora. Principalmente em relação a famílias, a membros de famílias. Porque a preocupação com aquele que está doente, a preocupação de contrair o vírus, a preocupação de precisar ser internado, hospitalizado, a preocupação, né, da ameaça de chegar a uma UTI se o problema se agravar. Nunca as pessoas se preocuparam tanto com as outras, e principalmente em termos familiares, né, e se tratando de família. Nunca se pensaram tanto nos outros como agora. Mas isso não é para ser, não é para acontecer somente quando estamos passando por crises, mas em todo o tempo. Nós devemos praticar este mandamento bíblico. Não devemos pensar unicamente em nossos próprios interesses, mas devemos nos preocupar também com os outros e com o que eles estão fazendo. Versículo 5. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não exigiu, nem tampouco se apegou a seus direitos como Deus, mas pôs-se, verso 7, de lado o seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de servo, tornando-se como os homens. Jesus nos deixou o maior exemplo de humildade. Ele foi humilhado, escarnecido, ele foi expulso muitas vezes de certos lugares, de certas cidades. Ele poderia ter, naqueles momentos em que era rejeitado, ter reivindicado o poder que ele tinha como Deus, mas ele não fez isso.
ele preferiu sofrer as afrontas, ele preferiu sofrer os escárnios, as humilhações, as rejeições. E só o fato, irmãos, dele ter trocado, dele ter saído do céu, deixado a glória do céu, para vir a este planeta Terra, cheio de maldade, de homens ímpios, traidores, infiéis. E ele se fez homem como nós. A única exceção é que ele não trazia em seu corpo o pecado que nós temos. Ele só recebeu esse pecado uma única vez, quando na cruz os nossos pecados foram descarregados sobre ele. Mas ele foi um homem perfeito. E ele não reivindicou para si o direito que ele tinha de ser respeitado e acatado pela opinião pública. Ele preferiu ser humilhado, zombado, rejeitado, escarnecido, porque ele viveu como servo e ele quer que nós vivamos também como servos. No versículo 7, fala: mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob forma de escravo e tornando-se como os homens. E se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. Morreu como um criminoso, irmãos. Quem deveria ter morrido naquela cruz era Barrabás, aquele assaltante, aquele ladrão, aquele criminoso. Mas as autoridades preferiram, o povo preferiu, soltar a Barrabás e condenar a Jesus. No versículo 9, contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até as alturas do céu e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Irmãos, Jesus Cristo continua sendo rejeitado até hoje. Jesus Cristo continua sendo trocado pelas coisas deste mundo. Jesus Cristo continua sendo trocado pelas coisas desta vida. E milhares de pessoas continuam rejeitando o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O mundo continua dando valor aos seus interesses, às suas coisas, e preferem trocar Jesus Cristo por estas coisas. Então aquilo que o povo fez lá, escolhendo soltar Barrabás e prender a Jesus, isso acontece diariamente, no dia a dia. As pessoas estão fazendo isso. Estão trocando Jesus Cristo pelos prazeres da carne, pelas amizades mundanas, pelos deleites deste mundo, pelas coisas falíveis, fúteis desta vida. As pessoas não querem saber de Jesus Cristo. Nesse momento, nessa crise que estamos atravessando, era para as pessoas se arrependerem, se humilharem e se voltarem para Jesus Cristo, chorando seus pecados, arrependidos pelos seus atos pecaminosos. Mas não é o que nós estamos vendo, meus queridos irmãos. As pessoas não admitem que as crises
que as calamidades, que as pragas, que os vírus que aparecem na terra é um aviso de Deus para nós, para nos chamar a atenção, para ver se nós nos voltamos para Ele, nos reconciliemos com Jesus Cristo. Mas acontece o contrário, é um efeito contrário. Os homens e as mulheres, muitos, preferem virar as costas para Jesus Cristo. Endurecem os seus corações, quando deveriam se humilhar e procurar saber. Não, isso que está acontecendo no Brasil e no mundo é um aviso de Deus para que eu me volte para Ele, para que eu me arrependa e me quebrante diante dele. Mas não é isso que acontece. Versículo 12. Caríssimos irmãos, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir as minhas instruções. E agora que estou longe, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e retrocedendo diante de tudo quanto possa desagradá-lo. Tudo quanto possa entristecer o coração de Deus, devemos abandonar, devemos despojar e deixar de lado. Porque Deus, verso 13, está operando em nós, ajudando-nos a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-nos a fazer aquilo que Ele quer. Em tudo quanto vocês fizerem, evitem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus, num mundo corrompido e perverso, cheio de gente desonesta e obstinada. Devemos brilhar entre eles como a luz de um farol, mostrando-lhes a palavra da vida. Devemos deixar que a luz de Cristo, a luz do testemunho, possa brilhar bem forte perante as pessoas que não conhecem e não temem a Deus. E se meu sangue, por isso, por assim dizer, tiver que ser derramado em cima da fé que vocês têm e que eu estou oferecendo a Deus como sacrifício, isto é, se eu tiver de morrer por vocês, mesmo assim, ficarei contente, repartirei minha alegria com cada um de vocês. Vocês devem também ficar alegres com isto e se regozijarem comigo por eu ter esse privilégio de morrer por vocês. Se for da vontade de Deus, brevemente enviarei Timóteo para vê-los. Assim, na volta, ele poderá me animar, contando-me tudo a respeito de vocês e de como estão passando. Olha a preocupação dele com o bem-estar daquela igreja, daqueles crentes. Não há ninguém que tenha esse interesse verdadeiro por vocês como Timóteo. Cada um dos outros parece preocupar-se com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem Timóteo, ele tem sido mais como um filho para mim, ajudando-me a pregar a boa nova. Como é bom ter pessoas do nosso lado que contribuem para o nosso crescimento espiritual.
que nos ajudam, que juntos proclamamos o Evangelho de Cristo, um ajudando o outro, incentivando o outro. É isso que temos que fazer, irmãos, nesse tempo em que a tendência de muitos é de se desanimarem, é de perderem o ânimo e a motivação por causa do distanciamento. Devemos dirigir palavras de ânimo. Faça isso através do WhatsApp, através do Facebook, através do telefone. Incentive. Ligue para alguém que você sabe que está desanimado. Transmita uma palavra, uma promessa da palavra de Deus para esta pessoa. Não fique lá no seu canto, só mexendo com as coisas do seu interesse. Preocupe-se com os outros. Era isso que Timóteo fazia. E Paulo confiava em Timóteo porque sabia que ele era um companheiro de ministério, um amigo em quem ele podia confiar, porque Timóteo também estava preocupado com o bem-estar espiritual dos crentes. Meus queridos irmãos, nós não vivemos numa ilha, isolados, nós vivemos cercados de pessoas, nós sentimos necessidade de pessoas para nos ajudar, para nos incentivar, para nos estimular, para nos exortar, para nos repreender, para nos consolar nos momentos de dores. Eu estava vendo as mensagens hoje no grupo de Peniel, que é o seminário onde nós estudamos, os alunos, né, os missionários, pastores que passaram por lá e hoje estão espalhados por vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. Eles formaram esse grupo no WhatsApp e hoje eu estava observando, irmãos, quantas mensagens de conforto foram dirigidas a Ruth, a esposa do Livingston. Quantas mensagens! Olha, irmão, se fosse uma pessoa que não tivesse esse convívio, esse contato, ela não estaria recebendo tantas palavras de conforto nesta hora de dor e de saudade. É nesses momentos que nós aprendemos a valorizar a comunhão cristã. São nesses momentos que nós aprendemos a dar valor aos nossos irmãos e amigos. Portanto, meus irmãos, não se esqueçam disso. Façam como Paulo está ensinando aqui. Não pense ou não trate das coisas como sendo propriamente suas, mas pense nos outros também. Nos outros que precisam, muitas vezes, de um alimento, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. São nessas horas que nós aprendemos a valorizar a comunhão cristã. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, nesses dias de isolamento, a estarmos preocupados com o bem-estar. Como é que está o meu irmão, a minha irmã, os meus parentes, os meus amigos? Quem sabe eu vou dar uma ligadinha para saber como eles estão, porque faz tempo que eu não os vejo, não tenho notícias deles. Essa preocupação, irmãos, é fruto do amor cristão. É resultado do que Jesus Cristo fez em nossas vidas, de transformar-nos em membros do corpo espiritual, do corpo que é a igreja dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 381.
Jesus, pastor amado, contempla-nos ali, concede que sejamos com proporção em ti, contemplas e malícias, que longe de nós vão, em ondas nos tempesta a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um mais forte amor, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros um irmão e todos ajudados com pronta compaixão. Jesus, o alimento, ensina-nos a amar e como tu sejamos também não perdoar, ao quanto carecemos de auxílio do Senhor. Unidos suplicemos a Deus por esse amor, se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro age conhecerá. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos, a praticarmos estas verdades tão pertinentes, tão necessárias, tão importantes no nosso viver cristão, no nosso viver diário. Ó Pai, desperta aqueles que não têm tomado conhecimento ou mesmo não têm praticado esse mandamento bíblico de apoiar o seu irmão, a sua irmã, nas horas difíceis, nas horas críticas desta vida. Desperta os nossos corações para que nos preocupemos com os nossos irmãos, nos preocupemos com aqueles que precisam do nosso apoio e da nossa ajuda. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoe a tua igreja, as famílias, os idosos, os enfermos. Abençoe, Senhor, as tuas igrejas espalhadas por toda parte. Abençoe os pastores, abençoa, Pai, os líderes, abençoe os médicos e enfermeiros já em estado de estafa, de esgotamento, ó Deus, físico, emocional e psicológico. Ó Deus, renova as forças desses profissionais de saúde, guarda-os de serem contaminados, guarda as suas famílias, guarda-nos, ó Deus, no decorrer desta semana e ajuda-nos, Pai, com a tua graça, com o teu poder e com as tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, até quinta-feira, às 7:45, para o nosso culto de oração online.
Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite.